Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre bom poder compartilhar um pouco, né, a gente, estuda e tem aqui nossos estudos e como alguns de vocês devem saber, a vida acadêmica ela é um pouco solitária. Eu acho que não deveria ser tanto quanto é, mas ela é um pouco. Então é sempre bom a gente poder compartilhar, aquilo que a gente vem estudando, com outras pessoas e poder dialogar também sobre isso. E obrigada pela apresentação, com essas palavras tão gentis, Léo. Agora eu vou já começar, então, apresentando, eh, e a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre, a partir dos estudos que eu faço há bastante tempo já, sobre o primeiro século, né, porque na realidade falar um pouquinho do meu background, eu tudo graduação, mestrado e doutorado em linguística. A área dentro da linguística que eu, me especializei é a área de estudos clássicos, latim, e o filósofo que eu mais estudei, o autor que eu mais estudei, o autor romano, é Sêneca, né, um filósofo, estadista, escritor de tragédias e tratados científicos, eh, do primeiro século da nossa era, né. Eu sempre gosto de falar isso quando eu falo, com cristãos, ele é exatamente o contemporâneo do apóstolo Paulo, tipo, exatamente, os 2 morreram, tipo, no mesmo ano. Então, ele é realmente dessa época, e aí, então, os estudos que eu acabo fazendo da sociedade romana, da literatura clássica, tem coisa que dá para fazer algumas pontes com o mundo do Novo Testamento, né. Então, eh, aqui a gente vai falar das cartas e e entender um pouco como que funcionava isso e como que a gente pode, então, olhar a partir disso para as cartas do Novo Testamento, dentro de um gênero literário maior. Nessas imagens aqui que eu já trago, no começo, não são por acaso, tá, não são só para deixar o slide bonitinho. A gente vê aqui uma cena de leitura, né, na antiguidade, então você já percebe a criança que lendo, eh, com o rolo ele está abrindo na horizontal, né. Então já, quebrando aqui todos os mitos de Hollywood que fez os romanos abrirem os rolos assim por tanto tempo, né, de cima para baixo, mas é assim, da esquerda para a direita. Esses rolos que eram as cartas que alguns deles eram cartas, né, que você podia enviar um para o outro, os livros eram assim, e as cartas também eram enviadas assim. Eles eram feitos realmente em colunas, né. É até por isso que os livros que a gente tem até hoje, a Bíblia, ela é dividida em coluna, porque ela vem desse antigo formato do livro, que eram colunas curtas, aí a pessoa lia uma coluna, aí enrolava, aí depois desenrolava, a próxima coluna ia lendo, e aí você ia lendo assim, né, abrindo de pouquinho em pouquinho, né, e não fazendo aquele rolo de papel higiênico que cai no chão. Então isso é interessante, né, uma cena de leitura para a gente entender como acontecia, né. No primeiro século, no segundo século, né, eh, ainda vai demorar bastante para se tornar o livro do formato que a gente conhece hoje, né. Isso vai começar mais com a Idade Média. E ainda assim mantém essa questão das colunas por causa do rolo que era o livro. Tanto que a gente fala hoje folhear um livro, né, e os antigos diriam desenrolar um livro, né, então desenrolar um rolo. Folhear um livro era desenrolar um rolo. E aqui essa outra cena aqui são instrumentos de escrita que a gente pode olhar aqui, e aí o que que isso tem a ver com o Novo Testamento? Porque a gente pode imaginar, e com esses são instrumentos do primeiro século, do segundo século da nossa era, como que os rolos do Novo Testamento foram escritos, né. Escritos mesmo, né, não depois as cópias que depois a gente tem, que são posteriores, mas como foram escritos. Então, essa daqui que estou indicando aqui são as tabuinhas, eram tabuinhas de madeira com cera em cima, né. E aí, a caneta, que se chamava estilos, era realmente uma caneta de ferrinho com ponta, que podia não soltar nenhuma tinta, não precisava soltar tinta. Com a estilos, você, praticamente escrevia na cera, e isso era o quê? Eram livrinhos de notas, de anotações, não era uma escrita definitiva aqui,
porque aí depois com esse instrumento aqui de ferro, você poderia raspar de novo e escrever outra coisa, né. Então essas tabuinhas, elas serviam tanto para ter uma primeira cópia de qualquer de vários escritos, você pode primeiro escrever, a gente, tem testemunho de que as pessoas no primeiro, no segundo século, elas estudavam assim, né, a gente não pega e anota no caderno, elas anotavam nessas tabuinhas de cera, para depois passar algo que fosse definitivo, né, porque lembrando, porque não era fácil ter papel e tudo mais. E aí, para o rolo, que realmente, ia ser o livro ou ia ser a sua anotação, e ou ia ser a carta, né. Então, assim, só mostrando aqui um pouquinho desses afrescos que mostram, essas cenas de leitura. Quando a gente fala de carta, né, na antiguidade, a gente precisa pensar, em como as cartas que estão no Novo Testamento, elas se inserem numa tradição de literatura muito mais antiga que elas, né. Então, quando o apóstolo Paulo, os outros escritores do Novo Testamento, escolhem escrever cartas, a gente sabe que tem a necessidade prática, né, da edificação das igrejas, mas essas cartas de cunho teológico e pastoral, eles acabam se inserindo numa tradição já existente. Por exemplo, a gente tem as cartas de Platão, desde do quarto século antes de Cristo, e falando de grego, porque eles escrevem em grego, né. Depois as cartas de Epicuro, essas cartas de cunho mais filosófico, né, realmente para vocês, ensinar o seu discípulo alguma coisa, e nesse sentido, então, um pouco mais parecidas até com as cartas de Paulo, mesmo com tanta distância de tempo, né. E do que a gente conhece, por exemplo, eu trouxe só poucos exemplos, do legado romano, a gente tem as cartas de Sêneca, que são cartas filosóficas, as cartas de Cícero, que são cartas bem mais, e que Cícero é um século antes de Cristo e Sêneca o século depois de Cristo. Eh, Cícero escreve cartas de todos os tipos, tá, a gente tem cartas em que a gente percebe que são cartas mesmo que, tipo, ele mandava para os amigos dele, ele tinha um livreiro, né, que chama Ático, e esse cara que conseguia vários livros, era literalmente o livreiro dele. Ele troca carta com o Ático o tempo todo: "Ah, porque você tem esse livro, você não tem esse livro", e aí ficam trocando carta. Então era um jeito mesmo, se a gente pensa no mundo que o método de comunicação à distância era esse, né, e ao contrário, diferente de Cícero, as cartas de Sêneca são cartas filosóficas, em que, tem poucos assuntos pessoais nessas cartas, e tem mais, ele até começa com um assunto pessoal: "Ah, eu estava lá andando pela estrada, e aí eu vi uma árvore de pera", só que aí ele já vai para o ensinamento que ele quer trazer, né, então são tudo que ele traz dentro da carta tem algum propósito para trazer um ensinamento filosófico, né. E nesse caso ele, que é o autor que eu estudei, né, ele inova bastante, porque não existia esse tipo de escrita em latim. Já existia em grego, mas em latim não existia. E quando a gente fala de cartas e Novo Testamento, a gente precisa também, pensar que, depois, alguns talvez, não sei se vocês já ouviram falar de Sêneca e tudo mais, mas, existe uma troca de cartas que hoje é considerada apócrifa, tá, entre Sêneca e o apóstolo Paulo. Hoje os estudiosos dizem que essa carta remonta ao terceiro século, então uma carta em latim, são umas 13, 14 cartas, entre Sêneca e Paulo. Gente, é o que eu falei para vocês, eles são exatamente contemporâneos. Eu vou mostrar para vocês uns trechos das cartas de Sêneca, e vocês vão me falar se lembra Paulo ou não. Então, alguma pessoa lá da antiguidade tardia falou: "Não é possível, porque", e aí forjou, literalmente forjadas essas cartas. Embora existam, e sempre existe isso na academia, uns 2, 3 acadêmicos que falam que são reais, né. E aí é um pouco, o que mais leva os estudiosos a contestar a autoria das cartas é o latim, de Sêneca. O latim de Paulo não, porque poderia ser um latim meio truncado, mas o latim de Sêneca, tipo, meio que não tem nada a ver com o latim, né, que a gente tem das outras obras dele. Eh, Eles são parecidos, mas não dá para falar que um influenciou o outro, que um encontrou o outro, que outra cena de leitura, né. Aqui também numa tumba tem uma cena de leitura, será que
Vamos ver aqui se eu consigo. Ele está com um rolo aqui, aqui ele também está com um rolo, né? Então, assim, com esses materiais mesmo, a gente consegue ver um pouco como que acontecia. E a gente vai ver o que significa, então, encontrar essas semelhanças entre as cartas da Bíblia, do Novo Testamento, e a literatura greco-romana. Eu acho que isso ajuda a gente a compreender um pouco mais, ou de uma forma diferente, as cartas da Bíblia. Era muito comum, como eu disse, para os autores antigos comunicar assuntos cotidianos, coisa que a gente vê Paulo fazer em algumas cartas, contar alguma coisa que aconteceu, né? Inclusive falar sobre condições físicas e condições de saúde. Na carta de Paulo a Timóteo, ele não dá para ele recomendações, fala assim, bebe um pouco de vinho que você tem problema na sua barriga, né, que você é sensível. Então, era muito comum nas cartas, então, dar conselhos de saúde, e só que quando o apóstolo Paulo decide, então, trazer sobre o bem-estar espiritual de uma comunidade inteira, ele faz uma coisa. Espera aí, gente, eu já aumentei aqui. Ele faz uma coisa um pouco diferente, né? Do que se fazia, pelo menos na epistolografia da época. Ele faz um pouco mais do que contar como ele estava, do que perguntar como Timóteo estava, né? E, no caso, é um gênero em que há bastante inovação, né, dentro das cartas do Novo Testamento. E no caso da literatura latina, Sêneca também inova muito, porque não existia filosofia nessa língua desse jeito que Sêneca escreveu, antes dele escrever. Filosofia parecia, era até uma coisa que ele se pegava bastante, dizendo como se o latim não fosse suficiente para escrever filosofia em latim, mas ele escrevia, e aí, porque filosofia se escrevia em grego, né, naquela época. O que acontece aqui, a gente tem essa frase interessante do N.T. Wright, né? Ele fala: se houver convergência ou sobreposição entre Paulo e os estoicos, né, que era a escola filosófica de Sêneca, Sêneca é um dos lugares mais importantes para começar. Isso é bem interessante, porque eu comecei a estudar esse autor romano sem nem saber disso, sabe? Dessa semelhança e desses estudos que existem entre os dois, né? E a gente não precisa ficar exagerando também na semelhança, né? E, porém, a gente pode olhar para aquilo que é diferente, aquilo que é parecido, sem exagerar nem para um lado nem para outro, tá? Porque às vezes a gente pode falar, você vê, então não tem nada de novo, então um copiou o outro, então é isso, ou Paulo não fez nada de novo, ou também pensar que isso também nos leva a interpretar errado os textos bíblicos, pensar que aqueles textos são únicos na história e não tem nada de parecido, sem compreender aqui em que momento que eles foram escritos e para que eles foram escritos, né? Uma definição que os próprios antigos tinham do que era uma carta, tá? Uma definição antiga sobre uma carta na antiguidade, né? Então, Cícero fala que a carta é um diálogo entre amigos ausentes. E aí esse Demétrio, que é mais antigo ainda, do terceiro século antes de Cristo, ele fala assim: a carta é uma das duas partes de um diálogo. Isso parece, é óbvio, né? Mas isso é tão interessante se você lê, então, as cartas do Novo Testamento, entendendo que uma parte está faltando, você vai entender aquela escrita como muito mais dialogal. E agora ela pode dialogar, então, com você, com a igreja de hoje, né? Porque naquela época haveria ali, na carta de Filemon, ela fica bem, porque como ela é direcionada a uma pessoa só, é possível entender que possa ter havido uma verdadeira troca de cartas, e não foi só uma carta que Paulo enviou, né? E você percebe que, então, se está faltando uma parte, porque está faltando, a gente entende um pouco mais sobre esse gênero literário, né? E, então, essas definições, né, eu gosto bastante de trazer isso, porque hoje é interessante a gente ver como que os antigos viam o que eles mesmos faziam, né? E era um jeito, e era um jeito mesmo real de você entrar em contato com uma pessoa que estava distante de você,
Nas cartas é muito comum falar de saudades e falar e também agradecer, o amigo ou o seu correspondente por mandar a carta, tipo: "Nossa, você renovou aqui, as minhas forças, parece eu estava lendo a sua carta e parecia que você estava aqui", né, então é muito comum encontrar, esse tipo de expressão nas cartas antigas. Eh Fazer uma pequena comparação entre porque tem as semelhanças e tem as diferenças, né, entre Paulo, que é por que que eu estou trazendo Paulo? Que ele é o que escreveu a maior parte das cartas, tá, que estão no Novo Testamento, tem cartas de outras pessoas, e a gente vê o ano aqui de nascimento, o ano de morte, dos 2. A gente, enquanto Sêneca, ele pertencia a uma família muito bem-sucedida, muito mesmo, assim, alguns estudiosos dizem que no ápice da carreira política dele, ele era o terceiro homem mais rico de Roma, né. Ele ascendeu, ele não era de uma família aristocrática, a família dele ascendeu por causa do trabalho do pai dele, que era um gramático, e aí o pai dele, muito interessado na carreira dos filhos, foi colocando todos os filhos na carreira política, fazendo eles estudarem e colocando eles para, né, para a carreira, e tanto que o irmão de Sêneca, ele aparece no em Atos 18, quando Paulo está lá na frente, onde que ele está? Mas tem um tal de Gálio lá, né, em Atos 18, e esse Gálio é irmão de Sêneca. Então a família dele, família ilustre, né, assim. Eh, ele chegou a ser regente do império, né, de ser uma pessoa de tão ligado ao poder que Sêneca estava. Eh, ele teve uma carreira ilustre e, a vida dele também acabou por causa do poder também, né, condenado por um imperador ao exílio, depois condenado pelo outro imperador à morte. E enquanto, Paulo, ele nasceu em Tarso, né, a gente sabe que serviu como discípulo de Gamaliel, ele era um rabino mais proeminente daquela época, ele era cidadão romano, trabalhador de couro. A gente fala disso, né, como que é um status mesmo, mas em outras vezes Lucas também ele nos mostra em Atos como Paulo também era discriminado, né, por como ele parecia, porque apesar de ser cidadão, ele não era de Roma. Eh, Se autodeclarava fariseu, e aí essa é um pouco da biografia dele, né, que ele mesmo fala e, a pregação do evangelho depois resultou em várias dificuldades que ele conta nas cartas dele, e depois até mesmo a morte, né, levou a ele à morte. Por que que eu trouxe a diferença dos 2? Aqui é uma divisão das classes sociais, daquela época do Império Romano. E, gente, Sêneca, aqui a gente tem, ó, 3% das pessoas faziam parte dessa primeira classe social, dos mais ricos dos mais ricos. Eh, Aí a gente tem uma classe média, um pouco mais elevada, e uma classe média mais pobre, e depois realmente os mais pobres, né, mas esses 5, 6 e 7, eles realmente, tipo, nem quando que a gente fala classe média, parece que é classe média, né, mas eram pessoas que, passavam bastante necessidade, 5, 6 e 7. E você vê que a maior parte do império, a maior parte da população vivia nessa classe social. E Paulo, muito provavelmente, fazia parte dessa classe aqui, uma classe social média, só que baixa, e Sêneca simplesmente do primeiro grupo. Então havia, assim, uma diferença enorme entre os 2. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque isso vai fazer diferença até no na questão da escrita das cartas. Por quê? Eh, e aí a gente vê também a divisão dos cristãos, né. Eh, Olha quanto por cento dos cristãos fazia parte da primeira do grupo mais rico, 0%, isso no primeiro século, tá. Então na época que se escrevem essas cartas. E aí a maior parte fazia parte dessa classe social, alguns eram como Paulo, e a maior parte era dos mais pobres, né. E tinham alguns pouquinhos que estavam um pouco acima. Eh, por que que eu trago isso? Porque, gente, escrever carta custava. Custava. Não era fácil, como eu disse que o papel não era uma coisa fácil. E aí, olhando para o comprimento das cartas, a gente percebe, quanto que a carta mais longa, de Paulo, uma carta de 7.000 palavras. A carta mais longa de Sêneca, uma carta de 4.000 palavras. Esse é Cícero, né,
a carta mais longa dele, de 2.500, porque aí a gente sabe, Cícero, que eu disse para vocês, ele escrevia cartas realmente para trocar ideia, para falar como é que tá, como é que você tá. Então, trocar carta também era uma atividade muito mais acessível às pessoas mais abastadas, né? Não tinha como. E aí isso é bem interessante para a gente perceber como que as cartas eram parte fundamental do ministério de Paulo e da igreja no primeiro século, porque era algo custoso e eles faziam isso para se comunicar e gastavam um orçamento considerável para dar instruções para as igrejas. Então, era algo que era muito, muito importante, receber uma carta, né? E depois mandar. Não era algo trivial, sabe? Como poderia ser um pouquinho mais trivial para Sêneca, que era um homem super rico que trocava cartas com os amigos, né? É, e então você percebe que Paulo escreve cartas consideravelmente mais longas, né? E isso porque ele tinha necessidades muito prementes. Ele tinha que enviar a carta para que a vida de uma comunidade continuasse, né? E, eh, e ele enviava, não, ele não tinha tanta possibilidade de enviar tantas cartas quanto as pessoas mais ricas. Então ele já escrevia meio que tudo que ele tinha que escrever numa carta. Aí aqui a gente tem só uma comparação aqui de quanto podia do custo de uma carta, né? Então a gente tem uma carta muito longa de Sêneca, de 23.000 caracteres, a carta mais longa de Paulo, de 34.000 caracteres. E então, e aí a gente vê que mais ou menos quanto que poderia precisar de cada cópia, né? Quanto poderia custar, né? E o custo do papiro em denários, e então quanto que custou, né, em denários para Paulo escrever a carta de Romanos e enviar. Tinha também a questão do trabalho do secretário, né? Além de quanto que uma carta deveria custar 20 denários, né? Para você enviar a carta de Romanos, que a gente está pegando a mais longa, e a mais curta, quase um denário, né? E a gente até vê é, lá na parábola de Jesus que um denário era o salário de um dia, né? Assim, então, gente, tipo, era bastante coisa. E aí aqui está em dólar hoje em dia, trazendo para a gente reclama do preço do frete, né, Sorelli? E então, como se a gente pudesse trazer para dólar, né? Pensando que, tipo, uma pessoa, um americano, ele precisa de mais ou menos $2.000 para viver. Então, para enviar uma carta, $2.200, como assim, né? Tipo, era comparado, né, com a custo de vida de hoje. Então, para vocês verem como isso era importante para o ministério de Paulo, importante para a igreja primitiva, né? Não era um custo trivial, e o quanto isso então deveria, porque se fosse assim, então se isso não fosse importante, então poderia ser um custo a ser cortado, né? E não foi cortado, era muito importante. Aí a gente vai agora para a estrutura interna das cartas, que a gente pode ver como que geralmente uma carta funcionava, né? A gente tem a abertura, a gente tem a petição, a gente vê que Paulo geralmente Paulo segue certinho essa estrutura, né? Ele nesse sentido respeita muito mais o gênero literário do que Sêneca, por exemplo. Motivos de alegria, maravilhamento, às vezes Paulo coloca aqui praticamente um salmo, né? Um cântico de alegria. Relatórios, ele conta o que está acontecendo. E aí é o momento também que Paulo se demora para trazer os ensinamentos que ele quer trazer, e aí os agradecimentos e as saudações. E quando a gente pensa, o que eu mostrei para vocês, de quanto custava enviar uma carta, essa é uma coisa que me deixou bastante intrigada, né, quando eu fiz esse estudo, porque você percebe o quanto, tá pequeno, né, mas não é para necessariamente para vocês lerem. Deixa eu ver aqui, eu posso aumentar um pouco. Aí, gente, olha, só para ver, vamos aumentar um pouquinho. Essa é a saudação de Paulo, né? Olha quantos versículos, né? E, gente, essa é a saudação de Sêneca. Não é só de Sêneca, tá? Essa era a saudação padrão
de várias cartas. Fulano de tal saúda fulano de tal, e aí você começa a falar sobre o assunto que você quer falar. Interessante que Paulo gasta, e a gente então está vendo que ele gasta espaço, ele gasta dinheiro para uma saudação. Então, olha como isso é relevante do ponto de vista, mesmo do que era porque essas cartas a gente sabe hoje que elas eram lidas, né, em comunidade, porque nem todo mundo sabia ler, então uma leitura em voz alta. E então como Paulo queria se fazer presente, como se ele estivesse lá com eles, né. Senão ele só escreveria assim, essa igreja de Romanos, né, a igreja de Roma. E aí já começa a escrever o que ele quer. Que inclusive nas cartas de Apocalipse, João fala isso, a saudação de João das cartas, ele começa: "A igreja de não sei o quê, a igreja de não sei o quê", aí ele começa o assunto, porque aquelas cartas são curtinhas, né, as cartas das 7 igrejas de Apocalipse. E, então, nesse sentido, Paulo segue bastante a convenção, nesse sentido das partes da carta que eu mostrei aqui para vocês no slide anterior, porém, ele escreve bastante, tipo, ele se demora nas partes. Aí aqui, a conclusão que também ela é interessante, porque a Paulo termina, que é a segunda Timóteo, dê saudações a Prisca e Áquila, a casa de Onesíforo, Erasto, que ficou em Corinto. Faça possível para vir antes do inverno. Então, tem alguma. Isso é interessante porque dizia respeito, primeiro, à vida prática deles e também ao fato de que aquela definição que eu trouxe para vocês de uma carta segundo os antigos. A carta, agora eu vou voltar, porque eu quero falar ela certinha. A definição, senão ela é um diálogo entre amigos ausentes, né? Entre amigos que estão distantes. Então, é muito interessante você pensar que que o quanto é relevante Paulo citar nome de pessoas, né? No final das cartas dele, porque para ele era muito importante ele lembrar dessas pessoas, então lembrando então quanto isso era custoso mesmo. E aí aqui a gente tem o fim da carta de Sêneca fique bem. E não é só de Sêneca, tá? As cartas de Platão, as cartas de Cícero. Cícero ele fala assim, ó, cuide-se e fique bem, né? Ou só fique bem. E então a gente percebe como isso era a questão, a parte relacional, né? Isso se destaca então nas cartas do Novo Testamento, essa questão relacional entre como era importante isso como literalmente meio de comunicação, né? E isso, como isso não era uma parte do ministério, antes de tudo, né, de Paulo, e do ministério dos outros apóstolos, e como isso também acabava sendo, e isso até mesmo, aí eu deixo para os pastores, para os teólogos, trazerem ensinamentos para a gente sobre isso, né? Como a parte relacional das cartas ela é muito importante, que eu acho que isso nos ajuda a também olhar para alguns aspectos das cartas que às vezes a gente fica tentando encontrar grandes, e não que não tenham, mas grandes questões teológicas, quando às vezes isso está relacionado ao gênero e o ensinamento é outro lá, não é tipo se era uma coisa ou outra, né? E eu vou mostrar para vocês, vou explicar melhor sobre isso, né? E aí eu queria falar rapidinho, vamos ver se eu vou para isso. Antes disso, eu vou apresentar aqui outra coisa, vou apresentar, aí vou falar daquilo que eu sou especialista. Uma carta de Sêneca. E aí eu queria que a gente olhasse junto, né, porque aí como uma linguista ou filóloga, né, que é a formação que eu gosto de falar que eu tenho, mas não tenho oficialmente, tenho só nas disciplinas da Unicamp, a gente tem que olhar para o texto, né, então vamos olhar para o texto, e aqui, ó, aqui eu peguei outra carta de Sêneca e ela termina com esse vale, ou seja, fique bem, é só isso. Por que que eu quero ler algumas partes dessa carta com vocês? Para a gente ver um pouco de como funciona a retórica da carta de Sêneca
E aí eu quero que a gente pense junto aqui, então, olhando para as cartas de Paulo, as cartas do Novo Testamento, se vocês identificam semelhanças, né? Porque isso é um outro aspecto muito importante das cartas. Como ela é um diálogo entre amigos ausentes, a gente vai ter uma simulação muito grande de um diálogo numa carta, porque a pessoa está querendo falar com você, né? Mais do que qualquer outro gênero literário, o destinatário ele faz parte dessa carta, né? Mais do que um livro, e então é muito interessante como isso é construído no texto por meio de perguntas retóricas, por meio do uso da pessoa do tu, do você. No caso, eu traduzo Sêneca na NTLH, né? Eu traduzo Sêneca com você, gente. Bem disruptiva, porque o pessoal não traduz assim do latim, mas eu traduzo com você. E por que eu, nesse caso, eu traduzo com você? Porque no latim, Sêneca está usando um latim coloquial. Apesar dele estar escrevendo sobre filosofia e assuntos elevados, como ele mesmo fala, mas ele fala de um jeito coloquial. Aí, para mim, que sou do Sudeste, o que é o coloquial era o você. Então, vamos ver aqui como começa a carta de Sêneca. Você pergunta o que julga que se deve evitar, acima de tudo, a multidão. Você ainda não pode enfrentá-la em segurança. Eu mesmo admitirei a minha fraqueza. Os costumes que levo até ela, né, até a multidão, nunca os trago de volta para casa. Algo do pouco que havia organizado é perturbado. Algo do que repeli reaparece. Então, ele está falando de como é ruim estar no meio da multidão, mas agora a gente vai ver de que multidão que ele está falando. O que acontece aos doentes afetados pela doença por tão longo tempo, que nunca podem ser expostos sem agravos, também acontece a nós, cujos espíritos estão restabelecidos depois de uma longa enfermidade. Sêneca fala muito dessa questão que a nossa mente, a nossa alma, ela está doente dos vícios da vida, e a filosofia serve para você se livrar dessa doença, mesmo que não totalmente. Relacionar-se com muitos é prejudicial. Sempre alguém tornará algum vício atraente para nós, ou impõe-no, ou nos faz assentir sem que o percebamos. Geralmente, quanto maior é o povo com o qual nos reunimos, mais desse perigo existe. Na verdade, nada é tão danoso para os bons costumes quanto assistir a alguns dos jogos públicos, pois é aí que os vícios, através da diversão, introduzem-se mais facilmente. Mas aí que jogos que ele está falando, tá, gente? Não está falando de ir assistir futebol, que mesmo assim a pessoa pode liberar os vícios aí, assistir, só assistindo futebol, mas vamos ver o que ele foi assistir. O que acha que tem a dizer? Volto mais ambicioso, mais ávido, mais luxurioso? Na realidade, volto mais cruel, mais desumano, porque estive entre os humanos. Gente, olha, só vendo aqui, olha as perguntas. Ele já começa com uma pergunta. Você pergunta como se o destinatário dele, o Lucílio, né, que é esse amigo dele, em outra carta, em algum momento, ele deve ter falado: ah, o que se deve evitar acima de tudo? Aí ele já está respondendo. O que você acha que tem a dizer? Né? Então, muitas perguntas, porque ele está interpelando o leitor, isso né, se chama diatribe, e Paulo faz muito isso, muito isso. Sempre, e aí você, porque às vezes você está lendo Paulo e fala, meu Deus, ele acabou de se contradizer. Mas aí, olha ali, e você vê que ele está fazendo uma pergunta para provocar o leitor dele à reflexão, né? E aí ele fala que volta mais cruel, e ele fala, por acaso, não sei como que isso separa no espetáculo por acaso, tá? Mas por acaso foi parar no espetáculo ao meio-dia, na expectativa de diversão, de sagacidade, de um pouco de descanso para que os olhos humanos encontrem sossego em um ser humano em carne ainda viva. Então, que espetáculo que ele foi ver, né? Acontece o contrário. O que quer que tenha havido antes do combate foi compaixão. Agora, postas de lado as brincadeiras, acontecem meros homicídios. Aqui ele está falando que ele foi ver um espetáculo de gladiadores, e olha qual a expectativa, hein? Um pouco de descanso e de diversão. Só que o que acontece? O que ele está dizendo é que o espetáculo do meio-dia era um espetáculo que a gente tem pouco testemunho, mas era meio que um vale-tudo dos gladiadores. Os outros espetáculos que aconteciam antes do meio-dia e depois do meio-dia tinha regras. E esse espetáculo do meio-dia, ele era o pior desse ponto de vista. Então, porque antes, praticamente, parece que no espetáculo de antes era jogo, era brincadeira. Agora acontecem meros homicídios. Nada eles têm para se proteger.
tendo o corpo inteiro exposto às pancadas, nunca lhes lançam um golpe em vão. Então, eles estão sem proteção. Então, é um jogo injusto, né? A maioria prefere aos pares. Aí ele fala de pares, isso daí não dá para entender nem em latim o que ele está falando, que parece que eram duplas que combatiam umas com as outras. A gente não tem nenhum testemunho desses espetáculos, só Sêneca falando disso. É, e aí ele fala, por que haveriam de preferir, né? A maioria prefere, ele está dizendo que as pessoas preferem esses combates aqui. E por que haveriam de preferir? A espada não é esquivada nem pelo elmo, nem pelo escudo. Para que as defesas? Para que a habilidade? Tudo isso seria um obstáculo para a morte. De manhã, os homens são oferecidos aos leões, aos ursos e ao meio-dia aos próprios espectadores. Eles mandam os assassinos se lançarem contra quem os matará e seguram o vencedor para outra carnificina. O êxito dos combatentes é a morte. A situação é resolvida a ferro e fogo. Então, só trouxe aqui essa carta, porque essa é uma carta de Sêneca com muitas perguntas, né? E o que ele está fazendo? Através das perguntas, ele está, primeiro de tudo, avançando com a argumentação, mostrando um pouco mais do que ele viu, do que ele não viu, e trazendo perguntas que, na realidade, ele está questionando essa prática, e em vez de, como eu posso dizer, é, em vez dele falar para a gente assim, nossa, que horror, eles estão sem defesa, nossa, que horror, não é uma luta de habilidade. Ele está trazendo toda essa carga, que é emocional também, através das perguntas, né? E aí vocês podem se lembrar de momentos em que o apóstolo Paulo faz isso também, trazendo perguntas. E aí só vou ler essa parte final porque ele simula um diálogo. Isso acontece enquanto a arena está vazia. Mas alguém cometeu um latrocínio. E daí? Então aqui, aí eu coloquei aspas porque essa fala veio de outra pessoa. E aí já é uma interpretação isso, né? Porque não tem no original essas aspas. Ele está trazendo aqui as vozes dos espectadores que estão falando. E ele está respondendo para os espectadores. Então, ele está dizendo que o espectador está falando, é lógico que ele está lá, ele é um criminoso. Então, ele está lá mesmo, né? Porque os gladiadores não eram pessoas muito bem vistas pela sociedade. E aí o outro espectador faz, aí ele fala, e daí? Porque matou, ele mereceu sofrer isso? E você que está pensando isso, o que mereceu, infeliz, para ser espectador disso? Mate, espanque, queime. Por que ele avança contra a espada com tanto receio? Por que morre com tão pouca vontade? Que com açoite seja impelido a ferir, que eles se deem golpes um ao outro, contra os peitos nus e abertos. O espetáculo é interrompido. Enquanto isso, que eles sejam degolados, para que alguma coisa seja representada. Então, assim, olha isso, é um trecho muito condensado, em que tem vozes de muitas pessoas, gente. Aqui não é Sêneca falando assim. Por que ele está morrendo com tão pouca vontade? Então, às vezes, se a gente entende esse estilo, esse gênero literário que aparece muito nas cartas, a gente pode praticamente compreender um pouco do que acontece nas cartas da Bíblia, né? Assim, é, e no caso, a gente em português põe as aspas, a gente tenta entender para onde que está indo a argumentação de Sêneca. Aí eu sei que ele não é a voz que está falando mate, espanque, queime, porque logo em seguida ele vai tecer, e está tecendo nessa carta toda, uma crítica muito forte aos jogos gladiatórios, né? E é o texto todo que vai me ajudar a entender isso, né? Porque aqui eu não sei de quem é essa fala, mas eu sei que não é de Sêneca depois que eu leio o texto todo, né? E aí eu acho que, bom, aí eu volto e aí finalizo com isso. É, onde que está a apresentação? Está aqui. Só para um pouquinho do que eu termino só falando um pouquinho do que é a filologia, né? A filologia, ela é, gente, como eu posso dizer? Ela é uma área que, na sua história na Alemanha, ela nasce da teologia, tá? Lá na história né, a gente tem o Schleiermacher, se vocês já ouviram falar desse pessoal todo aí,
eles começam a se questionar, porque eles estavam lendo o texto bíblico e outros textos antigos, não só o texto bíblico, e o que que um filólogo faz? Ele identifica fragmentos, ele edita texto, escreve comentários, né? O pessoal da teologia sabe muito bem o que é um comentário. E historicizar as coisas, que é um pouquinho do que eu fiz hoje, mostrando para vocês a realidade material das cartas, eu historicizei isso para vocês, né? E no caso, esse livro do Gumbrecht, que ele é um tratado praticamente do que seria, né, a filologia, ele traz um capítulo para cada para explicar que esse é o papel de um filólogo, né? E por que que eu disse que isso nasce da teologia? Porque lá no é, quando essa alemãozada toda decide que quer fundar a filologia, tem o Schleiermacher eu acho que é um desses. O que ele faz? Ele entra no doutorado em teologia, porque era o único que existia, e aí, quando ele apresenta a tese dele, ele fala assim: eu vou apresentar a minha tese em filologia. E existia filologia? Não existia, gente. Então, porque eles querem criar essa nova ciência, essa nova disciplina que se descola um pouquinho de algumas premissas da teologia, né, para estudar qualquer texto antigo, né, não só o texto bíblico. Então, a filologia ela é uma parte do estudo que faz parte do estudo bíblico, só que aí dentro da teologia você vai ter outras coisas. E vamos ver. Eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Trouxe um pouquinho para vocês dessa contextualização. E aí agora eu queria conversar um pouco sobre vocês, sobre essa carta que eu li aqui de Sêneca, o que que lembrou a vocês? E muito obrigada, gente, pela atenção.